Horóscopo para o dia 22 de janeiro de 2021. Áries ou Carneiro. Você poderá obter algum ganho inesperado nesta sexta-feira. Não encare isso apenas como dinheiro, mas oportunidades e até mesmo descobertas sem querer, mas que te geram algum benefício. Embora tal golpe de sorte seja o reflexo de bom humor e leveza que tenha plantado, apenas tome cuidado para não se achar a pessoa mais sortuda da face da terra ao ponto de querer se arriscar em situações em que o senso comum diz que oferece riscos reais. A sorte te ajuda, mas desde que você a ajude. Quando surgir tais ideias mirabolantes e que não tomaria em momentos mais realistas, opte por ser bem conservador. Isso não significa que não deve se arriscar, mas existe o limite entre a ousadia saudável e a loucura que precisa ser respeitado. Touro. Sua sexta-feira poderá provocar em você a reflexão sobre sua capacidade de realizar seus sonhos, definindo se são alcançáveis ou simples rascunhos do que nunca será alguma coisa. É possível que, nos momentos de paz, venha a imaginar seu mundo ideal, e sentir até aquela vontade de tornar tudo o que deseja em realidade. Porém, uma das características mais conhecidas dos taurinos é o gosto por segurança, onde a mudança é simplesmente considerada como inimiga em algumas vezes, onde o desejo de se movimentar existe apenas quando há risco de que seja empurrado da zona de conforto. A questão é que muitos dos sonhos estão justamente fora da zona de conforto, necessitando movimento, e na maioria das vezes, até renúncia, o que vai contra a mentalidade apegada de touro. Ou seja, poderá surgir o confronto entre seguir para o sonho ou continuar na mesma, e os sonhos se desfazerem como uma fumaça. Algumas vezes os sonhos caem no colo, mas em grande parte é necessário ir atrás do que se quer, e somente você poderá fazer isso. É questão de avaliar se realmente quer o que sonha ao ponto de sacrificar algo, ou sacrificar os sonhos. Gêmeos. Será um dia em que sua mente agitada precisará de paciência. Isso porque, no meio de tantos pensamentos, às vezes poderá necessitar de alguma informação específica, mas simplesmente dar um branco, onde vem tudo, menos o que se quer. E se vier a forçar para que venha, mais difícil será de obter a resposta ideal. Quando isso ocorrer numa conversa à toa, sem problemas. Porém, quando é algo em que se tem certa relevância, pode bater o desespero. Contudo, haverá nada a fazer além de relaxar a mente. E não estou falando que você precisa parar e descansar, mas o simples tirar o foco de cima da questão já ajuda a liberar a mente para buscar a informação correta. Talvez retorne, em alguns casos, nem a que queria, mas uma melhor, que talvez não tenha sido tentada. Será importante dar uma atenção especial a estas, pois poderão se revelar num caminho melhor para se alcançar determinado objetivo, se esse for o contexto. Câncer ou Caranguejo. Será um dia em que você poderá estar com foco bem definido para o que quer de verdade, pois sentirá a verdadeira necessidade do coração ao ponto de segui-la. O lado positivo é que, com sua sensibilidade apurada, não se tratará apenas de devaneios, mas conseguirá sentir que, através dos acontecimentos, tudo o que deseja já está próximo de você, faltando pouco para se materializar em sua vida. No entanto, poderá se deixar pela ansiedade, ou se envolver determinadas situações um pouco complicadas, dependendo do que tenha passado, deixar-se levar pelas frequências vibracionais mais baixas.
Acredito que esse não seria o tipo de coisa que queira atrair para você, e isso se não empurrar para bem longe o que deseja tanto. Ou seja, cuide de sua frequência vibracional, vivendo com leveza, independente do que tenha passado. Sua vibração é quem te guia para o objetivo, e com certeza vai te inspirar para que siga pelo melhor caminho e tome as melhores atitudes. Leão. Nesta sexta-feira, seria interessante utilizar os momentos de pausa para fazer uma breve análise em algumas áreas de sua vida. E estou falando daquelas em que as coisas não vão bem, e que talvez estejam assim há anos. Procure verificar se sua falta de sucesso está relacionado a outros, ou se você inconscientemente é que está a sabotar a si mesmo. Aliás, é bem fácil quando não conseguimos algo e vemos os outros tendo sucesso, principalmente se forem rivais ou inimigos declarados, agirmos de alguma forma para sabotar, pois se não foi capaz de criar momentos de alegria, ninguém deve ter. O problema é que, mesmo que a ação seja o envio de energia através do pensamento, aliado à emoção que colocou nisso, pode afetar o outro, mas o primeiro e maior afetado será você, pois plantou tal semente em você. Como eu disse, às vezes é inconsciente, e só percebemos quando fazemos uma reflexão. A questão é que a energia que você manda para o fracasso alheio poderá ser maior do que se tivesse direcionado para seu próprio sucesso. Sendo assim, procure tomar mais cuidado em relação ao que coloca sua energia, pois a partir do momento que envia para o outro, entendendo que eles são os responsáveis por sua dor, tira o poder de sua mão de realizar a melhora de sua própria vida. Virgem. Poderá não ser um dia fácil, mas estará protegido de modo que não venha a sofrer com grandes problemas. Aliás, dá até para dizer que será um dia em que, de onde menos espera, poderá acontecer o mais improvável dos milagres, e se for capaz de manter a calma, mesmo que pareça que o mundo está acabando, melhor ainda. Caberá ter a ciência de que tudo passa, e que independente de como as coisas estiverem, se for capaz de acessar dentro de você sua paz e serenidade, mesmo no meio de furacões e diversos raios, conseguirá enxergar por onde é seguro seguir, enquanto a maioria ao redor estará por se descabelar. Será um teste de paciência, mas se acontecerá contigo, é porque consegue vencer. Libra ou Balança. Seria interessante para você, nesta sexta-feira, curtir seus valores. E quando falo valores, não estou falando apenas dos materiais, mas que se lembre que possui inteligência, conhecimento, dentre outros que não prestamos muita atenção, mas que são exatamente os essenciais para conseguir o ganho material. Aliás, esses valores mostram realmente quem de fato é, e não o que você tem. Se lembre que há pessoas com mais ou menos posses que você, mas que provavelmente não queria ser igual a elas devido ao que se sujeitam para possuírem os bens materiais que possuem. Embora seja algo praticamente deixado de lado na cultura ocidental, a honra é o que te permite fazer as coisas, e que mesmo que não tenha muito, ao menos conseguir dormir com a cabeça tranquila, pois tenha certeza de sua capacidade, além de ter feito tudo correto. Aliás, reconhecer seu próprio valor não o deixa à mercê da influência dos outros, pois consegue além de reconhecer também o valor alheio, sabe que não precisa ser ou ter o que os outros têm para se sentir importante e incluído. Aliás, visibilidade por possuir algum cargo ou algo da moda pouco importa, pois consegue se sentir bem sem isso. Com tal reconhecimento,
talvez consiga perceber que já está na hora de parar de viver a vida como um maluco em determinadas ocasiões, e comece a pegar mais leve consigo mesmo, percebendo que não vale a pena correr atrás de coisas que perdem o valor muito rápido apenas para passar a impressão de que é alguém realmente útil e importante. Refletir sobre quem você é já te fará perceber que já é útil e importante para o mundo. Escorpião. Você poderá ter algumas bênçãos disfarçadas de maldições nesta sexta-feira, mas que será difícil perceber ao menos por agora. Essas situações são aquelas em que tudo dá errado ao ponto de não conseguirmos fazer tarefas específicas, e que desejamos muito. É bem natural que fiquemos, no mínimo, tristes com tais acontecimentos, pois não entendemos o porquê algumas coisas insistem em não acontecer. A questão é que algumas delas simplesmente nos livram de perigos reais, e que apenas tomamos conhecimento do que poderia ter acontecido conosco quando vemos alguma notícia no futuro, ou alguém nos conta. Por mais que seja tentador reclamar da vida, procure entender que certas coisas precisam acontecer, causando inclusive adiamentos, ou mesmo perda de oportunidades. Mas certamente elas acontecem por um bem maior, e em algumas vezes permitindo que você continue vivo. Sagitário. Sua mente estará mais voltada para novos conhecimentos nesta sexta-feira, que é algo que poderá te agradar muito. No entanto, será preciso um pouco de foco, pois como adora buscar novos saberes, principalmente em questão de aprofundamento, ao contrário de seu oposto complementar, Gêmeos, que procura saber o superficial de várias coisas diferentes, é capaz que ao ver certos termos sobre o assunto escolhido, abandone o que estava consumindo para querer saber mais sobre isso. Longe de ser ruim isso, pois produz mais solidez no conhecimento se familiarizar com termos, sabendo direitinho o que significa. A questão é a busca de compreender completamente um termo, poderá fazer com que encontre um novo termo, e assim largue o que estava lendo para saber da novidade, e assim vai. Quando perceber, estará bem longe do assunto inicial, e ao contrário da intenção, que era de compreender plenamente os termos para aproveitar melhor o consumo do conhecimento, acabar por aprender nada sobre tudo, desperdiçando seu tempo. Sendo assim, caso encontre algum termo que queira saber o que é, anote em algum lugar e pesquise depois do término do consumo deste, vá atrás dos outros, pois certamente conseguirá fazer as ligações necessárias, obtendo maior profundidade. Alguns conteúdos, quando é necessário conhecimento prévio de algum conceito, os autores mencionam parar e procurar saber o que consideram como básico para que possa aproveitar melhor o consumo do material. Capricórnio. Sua maturidade pode ser colocada à prova nesta sexta-feira, pois algumas situações poderão sair do controle devido a alguma coisa que talvez não tenha dado a devida atenção, não enxergando inicialmente como um problema, mas que poderia facilmente ser evitado. Deverá tomar cuidado com os julgamentos, de modo que não afaste de você toda e qualquer possibilidade de fazer as mudanças necessárias para colocar tudo em ordem. É como aquelas situações que, em caso de sucesso, se realizou alguma atividade em equipe, dizer nós acertamos, mas em caso de fracasso, apontar para alguém e dizer você errou. Se todos acertam, todos erram. Aliás, tal postura poderá fortalecer a união, se estiver envolvido com grupos. Porém, a postura de apontar o dedo para outros resultará no contrário, ao ponto de que,
caso ocorra alguma reviravolta positiva, o fato de se colocar como um dos participantes da proeza após duras críticas, poderá fazer com que seu filme fique mais que queimado. Aquário. Sua frequência vibracional estará alta, e isso vai se refletir nas coisas que desejar fazer nesta sexta-feira, onde meio que num passe de mágica as situações vão se movimentar de tal forma que consiga obter o sucesso. Embora isso seja algo bem positivo, infelizmente também é um chamariz para os famosos parasitas, em que possuem um faro especial para encontrar pessoas que conseguem tudo de bom por mérito próprio, mas que possuem uma boa lábia ao ponto de conseguir convencer qualquer um de que o outro precisa deles, quando na verdade é o contrário, podendo desfrutar, se não ficar esperto, da maior parte do que você consegue. É ideal que solicite proteção espiritual, pedindo para que permita que se aproxime de você apenas pessoas que realmente agregam para a sua vida. É claro que se há a possibilidade de tais pessoas chegarem a você, é porque há algo em ti que está na mesma frequência vibracional deles. Porém, o fato de direcionar sua energia, aliada à ajuda dos seres de luz, para atrair apenas pessoas agregadoras, já ajuda bastante a se desviar do caminho onde há a presença de tais aproveitadores do sucesso alheio que nada tem a oferecer de útil. Peixes. Piscianos muitas vezes conseguem levar as coisas numa boa, mesmo que determinadas situações sejam pesadas. A capacidade de perdão é incrível em algumas situações em que a maioria desejaria o pior ao outro facilmente. E às vezes, pode o mundo estar a desabar que está numa serenidade tremenda, como se nada estivesse acontecendo. Embora essa seja uma característica excelente, tome cuidado para não se achar mais que os outros por conseguir realizar esse isolamento interno. Isso porque, quando começamos a nos julgar muito capazes, acabamos por entrar em situações mais pesadas acreditando que sairemos ilisos, mas o resultado real termina por gerar algumas feridas enormes. Uma coisa é se reconhecer, e outra coisa é se achar. No primeiro caso, você tem ciência de sua capacidade, mas age com cautela, enquanto na segunda você corre com o peito aberto no meio de uma chuva de flechas. No entanto, se vier a cair na tentação de que aguenta tudo, a vida poderá te mostrar que a coisa não é bem assim, e que deve saber bem em que situações pode entrar. Que sua vida seja a partir de agora cada vez melhor na essência divina, o pleno amor incondicional.